pela Rede Metrópole de televisão, também pelas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, está começando mais um programa Corrente Solidária. No programa de hoje, nós vamos entrevistar Alessandra Cavalheiro e Lu Salatiel. A entrevista está imperdível, não sai daí não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, voltamos com o programa Corrente Solidária, hoje recebendo aqui para a nossa primeira entrevista do dia, programa que hoje está muito legal. Estamos recebendo aqui a Alessandra Cavalheiro. Muito boa tarde, Alessandra. Seja muito bem-vinda ao Corrente Solidária. Obrigada. Alessandra, você tem um projeto, né, fundadora, coordenadora de um projeto bastante interessante, voltado para pessoas com mielomeningocele, um nome bastante complicado de se falar, não é? Mas que é uma patologia muito importante que precisa ser melhor divulgada, melhor falada. É isso mesmo, né? Bem por esse caminho. Isso. A gente faz o projeto para falar sobre a mielomeningocele, sobre os tratamentos, trocas de experiências para ajudar as mãezinhas a cuidar das suas crianças e mostrar que elas podem ser o que elas quiserem. Que legal. Antes da gente entrar aí na campanha, no projeto em si, queria saber um pouco mais sobre essa patologia, né? Às vezes a gente até se refere como uma doença, mas acho que não é a maneira correta de se referir a mielo, né? Como é chamada, até uma maneira mais fácil, né? De se tratar sobre esse assunto, em vez de falar esse nome que é tão complicado e às vezes enrola a língua, é um trava-língua mesmo, né? A gente meio que abrevia, mielo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? Explicasse para quem está em casa o que é a mielomeningocele e como foi que você descobriu essa patologia, né? Parece que você tem um filho que tem a mielo. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Bom, a mielomeningocele, ela é uma malformação na coluna que acontece durante a gestação e a gente descobre a partir do 5º mês pela ultrassom morfológica e ela causa uma bolinha nas costas da criança e quando elas nascem, elas têm que passar por uma cirurgia, ficam dias na UTI, depois ela pode causar hidrocefalia, causa bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Eu descobri sobre a mielomeningocele, me informei mais sobre a mielo depois que meu filho nasceu. Gabriel, ele tem 7 anos hoje e ele nasceu com a mielo, ele fez todo o tratamento no sul, nós somos de lá, e isso me deu vontade de lutar por ele, não só por ele, mas por todas as mães que passam pelo que eu passei. Mas antes de você passar por tudo isso, na verdade, a orientação que você recebeu, a gente estava conversando nos bastidores, era para que você não tivesse o biel, né? Exatamente. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre como foi receber essa notícia e essa orientação e o que te motivou a buscar ajudar hoje as mãezinhas. Sim, quando eu descobri a mielo do Gabriel, eu fui para o hospital, porque toda mãe que descobre que o filho vai nascer com uma deficiência, ainda mais do meu caso, que eles não sabiam qual era a deficiência, porque a do Biel já estava mais avançada, a bolinha que deveria estar ali, ela tinha se rompido, então ela estava com o líquido, o licor que passa pelo nosso corpo, misturado com o líquido amniótico, então não dava para ver na ultrassom. Eu passei mal, fui para o hospital e o médico disse: mãe, seu filho é uma criança deficiente, ele vai vegetar numa cama e é isso que você quer para o seu filho? Aí eu falei: não, eu vou lutar pelo meu filho, ele veio para mim, eu quero ele e seja o que Deus quiser depois, eu vou dar a minha vida por ele e ele vai nascer. E ele nasceu e está aí, feliz. Meu Deus. Legal. Isso tá com o coração da mãe, eu né? acho que quem é pai, né? Eu acho que quem é pai e quem é mãe, eu acho que quando começa a ouvir esse tipo de história, não tem como não se arrepiar, não se emocionar, né? E você falou aí que hoje ele é feliz. Conta como é que tá o Biel hoje. Bom, hoje o Gabriel, ele vai pra escola normal, né? Escola, ele estuda. Ele tá cursando o 1º ano. Ele tem vários amigos.
Ele é Mr. Brasil, Mr. Goiás. Ele já fez uma websérie no Rio de Janeiro. Agora ele vai fazer uma aqui em Goiânia também. As crianças e as mães das crianças dizem pra mim que ele é uma criança que leva a luz e que na escola ele dá show de abraços. Porque ele entra na escola, ele dá abraço em todo mundo, desde o pessoal da limpeza, coordenação, professores, alunos, ele cumprimenta todo mundo. Eu, pessoalmente, Salomão, tive o prazer de conhecer o Biel pessoalmente, né? E ele realmente é uma criança iluminada. Ele abraça e transmite muito amor, ele tem consciência da missão que ele veio para essa terra. E acompanhando mãezinhas que passam por várias dificuldades, né, com a sua criança, eu vejo que a limitação, na verdade, não está na criança, mas está em quem cria. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua escolha em colocar nesse universo que hoje faz com que ele tenha autoestima elevada, para que ele seja valorizado, e quais são as limitações que ele tem, que você falou de todas as coisas que ele é capaz, mas quais as limitações que ele tem, e mesmo com elas, ele é todo essa brilhante criança que por onde passa leva amor, leva talento, leva alegria. A gente decidiu entrar nesse mundo porque ele pediu. Ele falou: mãe, eu quero ser ator, eu quero ser youtuber, eu quero conhecer as pessoas, eu quero conhecer as cidades. E onde ele quer ir, a gente dá um jeitinho de ir pra ver ele feliz. E as limitações do Gabriel hoje, ele é cadeirante, ele é o Capitão América. A cadeirinha dele é toda feita do jeitinho que ele quis, ela é do Capitão América. Personalizada. Toda personalizada. A gente diz que ele é o cadeirante mais famoso de Goiânia, porque é onde a gente vai, todo mundo conhece ele. É o mais estiloso, pelo menos. E sabe que é o Biel. A gente às vezes vai para alguns lugares que a gente tem que esconder ele, porque as pessoas reconhecem ele. E aí ele fica horas conversando. E o Gabriel, ele tem... As limitações dele hoje são... Ele não anda. Ele aprendeu a andar há uns 4, 5 meses de andador. Como eu disse antes, os médicos falaram que ele ia ser uma criança que ia vegetar. Olha só. Mas o Gabriel há 4 meses andou de andador. E há 5 meses eu coloquei ele de pé. Sabe quando a gente pega o filho e coloca de pé? Eu coloquei ele e esqueci que ele não andava. E ele ficou. E ele ficou de pé, olha só. Deus, a gente vê que você se emociona, né, falando isso. Eu acho que não tem como ser diferente, né? Acho que é uma conquista diária, né? São pequenas conquistas que para muita gente às vezes é normal, mas para uma criança que tem algum tipo de deficiência, isso tem um valor, né, para a família muito Quando maior. todos diziam que não era possível, é tão bom, né, de descobrir que é possível quando a gente tem fé, quando a gente persiste. Exatamente. Acho que não pode perder a fé, né, Fran? Acho que são muitos os casos, né? A gente recebeu aqui há pouco tempo atrás outro Gabriel com nanismo, né? E é também um youtuber super famoso, por onde passa ele tem fãs. Pensa, ele é assim, na escola é um atrativo, é uma estrela, né? E eles têm assim, ele junto com a mãe, eles têm assim um projeto social muito legal, voltado para essa condição genética que é o nanismo, levantam essa bandeira. E eu acho que serve para isso, né? Acho que essas pessoas têm que parar de se vitimizar quando acontece alguma coisa nesse sentido, que a criança vem com alguma deficiência, e para se informar, buscar ajuda, buscar melhorias, melhores condições de vida para o seu filho, e também levantar essa bandeira e ajudar outras pessoas, né? Aí que a gente entra no nosso assunto, né? Na onde a gente domina, que é a solidariedade, né? E essa solidariedade em especial é a solidariedade através da informação. Queria que você entrasse nessa seara agora e falasse um pouco para a gente como é que veio em você a ideia, né, de usar essa experiência que você passou, essa experiência pessoal, e dividir isso com outras pessoas, com outras mães, outras famílias que passam pelo mesmo problema, Alessandra? Então, quando eu descobri a mielo, pesquisei muito sobre a mielo meningocele, e na minha época não existiam grupos de WhatsApp, não existiam informação na internet. O que a gente achava eram coisas assim que deixavam a gente arrasado. A gente pensava, meu Deus, vai ser daquele jeito. Mas aí a gente começou, em 2015, a gente montou um grupo de mães. Era uma mãe de Natal, uma mãe do Rio de Janeiro, uma mãe de São Paulo e outra mãe do Sul. E aí a gente já resolveu fazer um encontro em São Paulo
para falar sobre a Mielo, para trocar as nossas experiências. E deu muito certo que a gente foi parar dentro da Lesp, lá em São Paulo. E a gente foi super bem tratados lá. A gente já fez evento em São Paulo, a gente fez evento em Curitiba, a gente fez 2 eventos aqui, para unir mesmo essas famílias e mostrar que eles podem sim ser o que eles quiserem, que não é uma cadeira de rodas que vai proibir eles de fazer alguma coisa, que eles podem gravar vídeos, eles podem ser conhecidos também. A gente até fala que a gente conhece mielos adultos, que eles chegaram e falaram para mim, por que não tem ator na televisão fazendo o papel como cadeirante, ele mesmo fazendo? Por que colocam personagens se eles têm a capacidade de fazer? Às vezes coloca uma pessoa, um ator que não tem nenhum tipo de deficiência para fazer o papel de um deficiente. E a gente, né, que tem um deficiente em casa, a gente fica chateado, a gente fica pensando, poxa, mas eles não sabem o que... Essa nova geração que você está desenvolvendo, eu tenho certeza que ela vai tomar esse espaço, porque o talento que eles estão descobrindo e investindo, vai mudar essa realidade, eu tenho certeza. Eu acho que a mentalidade, ela vem mudando, né? Eu acho que não são as pessoas que com algum tipo de deficiência que não estão preparadas para viver em sociedade, muitas vezes. É a sociedade que não está preparada para receber essas pessoas, né? Então, acho que isso é uma evolução constante. Eu acho que isso vai... por isso a importância da exposição. A exposição, ela é positiva, no sentido de se colocar mesmo, de fato, nas redes sociais. Hoje que as mídias sociais são uma força incontestável, é uma força assim, né, que não tem como você lutar contra, porque isso veio para ficar. A internet tem uma força avassaladora. E eu acho que, a exemplo do Gabriel com o nanismo, do Gabriel com o mielo, eu acho que tá aí uma boa forma de se colocar, né, de se mostrar na sociedade e de meio que obrigar a sociedade a se adaptar mesmo e a receber. E que eles são talentosos com as limitações. Isso, fala, peraí, né? Tô aqui, né? Porque parece, cultural. Antigamente, Salomão, as pessoas escondiam muito a criança em casa com deficiência, elas não ficavam expondo muito, né? E ela também, a mãe, na verdade, não tinha essa informação que ela hoje está transmitindo. Então, eles não se desenvolviam. Isso, então... os pais, eles achavam que as crianças deveriam ser escondidas para não serem humilhadas ou algo assim. Só que é pelo contrário, você tem que mostrar que elas existem, que elas estão ali, que elas têm talento, que elas querem fazer alguma coisa da vida delas, que elas querem fazer esporte, que elas querem poder ir no supermercado e ter a vaguinha delas lá, sabe? Porque eu como mãe, eu escuto muito, deficiente tem que ficar em casa, ele é doente. Meu filho não é doente, meu filho, ele só tem uma limitação, mas ele pode ser e ir aonde ele quiser e ele vai. É exatamente isso que eu dizia, né? Que as pessoas, elas, culturalmente falando, elas sempre tiveram, assim, essa coisa, assim, de ter um protecionismo, um excesso de proteção com as pessoas com deficiência. Eu digo dos pais, né? Dos pais de pessoas com deficiência, e não queriam expor essas crianças, né? Com medo delas serem ridicularizadas. E eu acho que é justamente isso que faz com que as pessoas meio que se choquem num primeiro momento, porque não tem o hábito de estar vendo, de estar convivendo com pessoas. Porque a partir do momento que o Biel, ele está estudando, está convivendo com as pessoas normalmente, essas pessoas no entorno dele, da escola dele, já não vão vê-lo com diferença, né? É muito pelo contrário, vão passar a vê-lo de uma maneira especial, mas positivamente. Pô, lá o Gabriel, né? Ele já, onde ele chega, ele já é diferente, mas de um aspecto positivo e não negativo. Uma inspiração. Né? Exatamente. Mas se ele tem todas essas limitações e é tão inteligente, por que eu tô com preguiça aqui de fazer as coisas? Exatamente. Né? E as pessoas passam, né, a encarar isso com mais naturalidade. Encarando com mais naturalidade, convivendo com uma pessoa com deficiência, elas não vão mais olhar torto para uma pessoa com deficiência no shopping, no supermercado, num show, não é? Numa festa. E isso vai fazer com que essas crianças que têm algum tipo de limitação não sejam, às vezes, expostas à ridicularização, à humilhação, né? Por conta dessa ignorância. Vamos aprender a se defender. Hoje em dia, os pais estão ensinando a se defender. Eles falam super bem, esse assunto tá muito bom, né? Tá muito bom, mas a gente precisa, né, chamar os comerciais, né? A gente volta com a Alessandra Cavaleiro no próximo bloco. O papo tá muito interessante, não sai daí não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo
Você está assistindo TV Metrópole. Vai dar tudo certo. Voltamos ao programa Corrente Solidária, continuando esse assunto que está muito interessante. Eu quero saber um pouco mais da Alessandra. Esse grupo ele tem expandido, ele tem rompido fronteiras e tem chegado até em outros países. Eu queria saber aonde vocês têm chegado com esse projeto. Então, nosso projeto ele está aqui no Brasil todo. Tem várias pessoas de várias famílias que estão vestindo a nossa camisa, literalmente. A gente libera a imagem para as pessoas usarem. E hoje a gente chegou em Portugal, faz alguns meses. Nós temos uma mãezinha lá que o filho dela tem a mesma idade do meu. Eles são brasileiros, mas eles levaram a Mielo, o nosso projeto, para lá para falar sobre a Mielo, porque lá é liberado o aborto para pessoas, crianças com deficiência, e a gente quer salvar a vida dessas crianças, ajudando as mães, conscientizando as mães a não desistirem dessas crianças por elas terem mielomeningocele, porque elas podem ser felizes. Esses grupos que se reúnem de mães, e é importante falar de pais também, que dá todo o apoio, né, para as mamãezinhas, eles abordam sobre o quê? Bom, a gente fala sobre os médicos, a gente indica os melhores médicos que a gente conhece, a gente fala quais são os tratamentos que as crianças têm que fazer, porque essa troca de experiência a gente manda eles procurarem um médico específico, por exemplo, urologista, neuro, fisioterapia. Então a gente auxilia eles nessa parte, para ajudar eles a saber onde procurar, quais os caminhos que eles têm que seguir. E a gente mostra as crianças, aí eles falam, que legal, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Então a gente consegue falar para eles não desistirem, para eles continuarem com os estímulos. Eles precisam de muita estimulação, muita terapia. É presencial ou é online esses encontros? Os nossos encontros são presenciais. Uau, vocês conseguem do Brasil inteiro se encontrar? Na verdade, a gente faz, por exemplo, a gente junta um pessoal de São Paulo. Agora, a gente vai ter em junho, dia 15 de junho, a gente vai ter um encontro em São Paulo. E tá indo pessoas do Rio de Janeiro para São Paulo para esse encontro. E a gente vai daqui para lá também. Entendi. Olha que legal, né? Eu vi que vocês têm uma logo, a gente vai colocar na tela agora a logo, né, da campanha Eu Luto por Alguém com mielomeningocele. Queria que você explicasse pra gente essa logo, que é uma logo muito bonita e chama atenção, né? E tem sido levada pro Brasil inteiro e agora também pro exterior. Queria que você explicasse pra gente. Essa parte amarela aí desse coração. A parte amarela é a hidrocefalia, que a maioria das crianças com mielomeningocele tem hidrocefalia. O síndrome de Chiari, que é esse símbolo verde embaixo do amarelo. Isso, né? Que é uma malformação do cerebelo. Uhum. A mielo, o azul, é a mielomeningocele, e o vermelho a gente diz que simboliza o nosso amor por eles, a nossa luta e o amor que eles transmitem pra gente, que eu acho que eles trazem mais luz pra gente do que a gente pra eles. Que legal, tá vendo? Muito bela e ela essa tatuou, logo. Né? Ela tatuou esse símbolo, essa logo. É muito amor. Símbolo de amor. Queria saber, Alessandra, se existe algum tratamento hoje voltado aí para mielo que faça com que essas crianças que têm essa patologia, que elas se desenvolvam de alguma forma, né, e melhore a qualidade de vida delas. Existe isso ou não? Existe. Mielomeningocele é uma patologia, então não é uma doença, não tem cura. Uhum. A mielomeningocele ela já foi tratada quando a criança nasceu. Então existem as sequelas, né? Que são, como eu falei, são bexiga neurogênica, intestino. Explica sobre essa bexiga aí que a gente A bexiga neurogênica, tem crianças que esvaziam a bexiga sozinha, mas não sentem. E tem crianças que trancam o xixi e não sai. Meu Deus. E aí é preciso a utilização da sonda. Aí existe todo um kit para limpeza. O meu Gabriel, ele usa esse kit, que é muito importante para não dar infecção urinária, para não ter perda de rins. A maior deles. Isso, que é a maior vida. Acho que de todas as limitações da mielo, essa é a que mais prejudica eles. Hoje o Gabriel, ele usa sonda. O Gabriel usa sonda. E isso é uma coisa que tende a se encerrar em algum momento da vida, ou ele vai continuar usando sonda? Vai.
Então não existe hoje na ciência nada voltado aí para a melhoria da qualidade de vida. Para bexiga neurogênica, não. Não. É a Por isso que sondagem. é importante vocês aparecerem, né? Para que as pessoas comecem a estudar mais sobre o assunto. Futuramente, ele pode vir a fazer uma cirurgia que eles falam que se chama Mitranoff, que faz um buraquinho e ele mesmo vai retirar o xixi dele. Hoje quem faz sou eu, porque ele não deixa ninguém encostar nele. E aí, futuramente, ele poderia ter feito antes, né? A maioria das crianças fazem cedo, mas como é o corpo dele e a gente quer que seja uma escolha dele, a gente não toma nenhuma decisão sem ele querer. Entendi. Porque eu acho que vem muito deles. Importante esse respeito também, né? Sim. Para que ele também não se sinta tão, às vezes, invadido na sua privacidade e tudo mais. É importante. Daí a sua importância, né? A importância da mãe, da família nesse momento, né? Em respeitar aí as limitações e a vontade da criança. Qual a importância hoje da internet, das mídias sociais, né, para a propagação da informação, né, em assuntos como o seu, por exemplo, né, em campanhas de solidariedade, de conscientização como essa que você milita? Bom, hoje pra gente é o nosso ponto de início, né, porque a gente conversa com outras famílias pelas redes sociais. Porque é onde a gente tem o nosso contato, é de onde vêm os contatos das famílias procurando a gente. Eu recebo muitas mensagens, a gente tem contas histórias no Instagram, então a gente tem histórias de crianças do Brasil inteiro lá no Instagram. A gente conta como foi o início, como a mãe descobriu. E então, as outras famílias que estão chegando agora, que estão com bebezinho, que querem saber como vai ser, eles vão lá, eles leem as histórias, eles falam, gente, eu acredito que meu filho vai evoluir. Sabe? Porque fundamental, na verdade, parte desse processo, essa exposição nas mídias digitais, né? As famílias, assim, elas são maravilhosas, porque elas vêm contar histórias. Eu me emociono com as histórias delas para contar. Quando eu vou contar, eu leio primeiro para depois postar, e eu vejo que envolve muito a minha história, então eu sei o que elas passaram e eu sei o que elas querem passar para as outras mães. Além do problema de lidar com essa novidade, né? Tem muitas mães que só descobrem na hora que o bebê vai nascer. Existe um apoio psicológico, porque muitas entram na depressão pós-parto e vai além do pós-parto. Tem muitas mães que rejeitam o filho pela limitação que ele nasceu. Vocês conseguem ter esse apoio no grupo de vocês? Consegue, porque a gente conversa com as mães que chegam pra gente, que acabaram de receber o diagnóstico do filho, elas chegam pra gente arrasadas e elas ficam sem chão, elas não sabem o que fazer. A gente conversa, a gente coloca elas no grupo para as outras mães conversarem com elas. A gente tem um grupo que tem médicos lá, que tem fisioterapeutas lá, então eles ajudam nesse processo de ajudar a mãe a entender um pouco mais. A primeira coisa que a gente fala para as mães: não procura no Google. Isso. O Google desespera? Muito. Às vezes é que eu digo, né? A internet ela pode ser uma ferramenta muito positiva quando se trata de criar grupos de ajuda, de informação, mas também pode ser muito negativa. Acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com essa ferramenta, né? Com essa nova maneira de se comunicar. E ela também pode ser muito negativa, né? E pode também propagar informações e ideias erradas a respeito dos mais diversos assuntos, né? Enquanto a Alessandra falava, a gente pôde ver aí, você que está em casa nos acompanhando, pôde ver algumas imagens aí do Gabriel, de eventos, né? Também que são promovidos, né? Encontros que são promovidos aqui pela Alessandra. Queria que você usasse esse tempo, Alessandra. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Foi um papo muito legal, a gente aprendeu bastante hoje sobre a Mielo. E tenho certeza que quem nos assiste também pôde ter uma noção maior a respeito disso. A gente tem muita gente muitas mulheres assim como a Fran, né, estão passando por uma gestação nesse momento. E esse tipo de informação é muito importante, né? A informação ela é essencial. Queria que você usasse esse tempo para poder agradecer, né, as pessoas, que eu tenho certeza que esse programa vai chegar vai se esparramar e se espalhar pelo Brasil e vai chegar nos grupos, né, de pessoas aí, quem sabe até fora do Brasil, né? Queria que você usasse esse tempo para
Agradecer, não é? E para poder deixar uma mensagem para quem nos assiste, quem assiste Corrente Solidária hoje. Bom, eu queria agradecer primeiro vocês, né, pela oportunidade de poder falar da Mielo, porque ela não é conhecida. E eu quando cheguei aqui em Goiânia, eu sofri muito, porque as famílias, as pessoas não se comunicavam. Então, lutem pelos seus filhos, não desistam. A mielo meningocele é só uma má formação. A criança vai brincar, a criança tem o direito de ir para a escola. Existem, muita gente não sabe, mas todas as crianças com deficiência têm direito a um professor de apoio. É lei, é obrigado. Então, elas têm o direito de ir e vir. E elas vão ser o que elas quiserem e vão ser felizes, e que vocês incentivem os filhos de vocês, porque eles têm um futuro muito grande. E como disse o meu médico, quando ele salvou o Gabriel, ele falou assim pra mim: mãe, seu filho, ele vai usar uma cadeira de rodas, mas ele pode ser o presidente da República. Eu queria que você deixasse aí as mídias sociais, Facebook, Instagram, quem quiser entrar em contato, né, com o grupo de vocês, para poder pegar mais informações. Como é que a gente entra em contato com o grupo Eu Luto por Alguém com Mielo? Então, no Facebook é Eu Luto por Alguém com Mielo meningocele. É só digitar lá que vai aparecer essa imagem. E o Instagram é Eu Luto por Alguém com Mielo. Ótimo. Lá vai ver todas as histórias. Pois é, pessoal, mais uma história de solidariedade, né, exibida aqui pelo Corrente Solidária, e hoje a solidariedade através da informação. Foi muito legal o papo hoje com a Alessandra. A gente volta no próximo bloco com mais uma história de solidariedade. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Vai dar tudo certo.